André Regis, o Ministério Público de São Paulo pediu ontem a prisão do ex-presidente Lula. Qual é a leitura que você faz desse novo capítulo da crise? A situação continua muito grave. Que o Ministério Público de São Paulo resolveu responder às provocações do presidente Lula, quando ele foi levado coercitivamente para prestar depoimento para a Polícia Federal na Operação Lava Jato. Ele saiu direto da Polícia Federal, do aeroporto de Congonhas, para um discurso partidarizando a ida dele à polícia, desqualificando o Ministério Público, a polícia, desqualificando o Ministério Público Federal e, ao mesmo tempo, procurando intimidar a todos. Essa é a leitura que eu faço. O Ministério Público de São Paulo parece que ele está dando uma resposta institucional, até uma coisa inusitada, fugindo do padrão, fugindo da jurisprudência, o que ele próprio reconhece. Então, o que o Ministério Público de São Paulo quis fazer, eu acredito, foi passar uma mensagem política, não política partidária, mas uma mensagem para o Brasil, política em defesa das instituições democráticas de direito. Eu acredito que eles pensaram muito em dar esse passo ousado e que foi, inclusive, reprovado por os comentaristas políticos, os cientistas políticos, os partidos, os políticos de uma forma em geral, até mesmo porque isso acarreta uma instabilidade e uma insegurança generalizada, do ponto de vista de você ter um ex-presidente na possibilidade, na iminência de ser preso. Mas essa é a leitura que eu faço. Isso tem consequências políticas, isso enfraquece mais ainda a imagem de Lula, porque ele está passando, a opinião pública ela está associando cada vez mais ele a práticas delituosas, na medida em que, inclusive, nem Lula nem ninguém que o defende consegue justificar os atos praticados. Não há uma negativa de autoria. O que há é uma tentativa de desqualificação das instituições. Então, eu acredito que foi um movimento ousado e as consequências desse movimento nós ainda não sabemos. O cenário ainda está muito aberto. Eu não sei exatamente o que resultará dessa forma agressiva do Ministério Público revidar uma agressão que foi feita anteriormente pelo presidente Lula e reforçada, chancelada pela presidente Dilma ao ter ido ao encontro de Lula e ter dito que havia sido um abuso a sua ida coercitiva para depor. Me parece que os fatos foram mais além quando se cogita no Planalto de se convocar o ex-presidente Lula para compor o ministério da presidente Dilma. Quer dizer, junta o governo Lula com o governo Dilma, um monobloco. Mas aí você pode fazer a leitura de que este convite para Lula ir para o governo Dilma, ele pode ser para salvar o governo Dilma, no sentido de que é um governo que fracassou, que não governa, na verdade é um não governo, e ele viria para dar credibilidade, para dar ordem, para dar consistência ao mandato e trazer nomes da expressão de Henrique Meirelles. Essa seria uma possibilidade se ele fosse exitoso, se ele conseguisse êxito nisso. Por outro lado, a leitura que vai passar, eu acredito que não apenas a partir da Lava Jato, não a partir das Zelotes, mas agora a partir desse pedido do Ministério Público de São Paulo para que ele seja preso, vai reforçar a ideia de que ele está querendo fugir da justiça primeiro grau e se abrigar na proteção ao Supremo Tribunal Federal. Também é um movimento arriscado, porque, pelo que nós estamos observando, o Supremo Tribunal Federal tem tido muito zelo enquanto à sua imagem, não querendo afrontar os juízes de primeiro grau que estão condenando, estão colocando atrás das grades
personalidades importantes, influentes, ricas da República. Então, esse movimento também é um movimento perigoso do ponto de vista político, porque, como você menciona, você poderia criar uma ideia de governo único. E aí o fracasso de Dilma seria também o fracasso de Lula. Ele não poderia trabalhar aquela ideia de que o governo dele foi bom e o governo Dilma é que foi ruim. E que ele voltando, iríamos retornar a uma situação de crescimento, de recuperação da imagem do Brasil e crescimento econômico que pudesse tirar o Brasil da crise. Então, de uma forma ou de outra, é um movimento arriscado. Ok. Muito obrigado aí pelas suas opiniões e até a próxima. Eu que agradeço. Ok? 1, 2, 3. André Regis, o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão do ex-presidente Lula. O que é que falta acontecer nesse país? Essa pergunta você bota aí bota no making off. Eu acho que dá um making off. Pode fazer aí que falta acontecer. Falta acontecer mais nada. A pergunta dele